Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia nessa manhã especial, nessa manhã de comemoração, nessa manhã de festa. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo Jesus. Dentro do contexto da Páscoa, hoje é o dia que celebramos a sua vitória sobre a morte e vitória que ele nos deu. Não estamos comemorando apenas a vitória dele, mas a vitória que ele nos deu, a vitória que também é nossa, a vitória que representa, que significa a nossa nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Estamos comemorando então essa ocasião tão especial. Tem uma coisa interessante sobre a morte de Jesus. Um dos eventos que envolvem a morte, a crucificação dele, foi que na hora da morte teve escuridão, teve terremotos, mas teve uma situação bem, um evento específico bem marcante, bem significativo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe, o véu, vamos falar sobre o templo para vocês entenderem o que isso significa. O templo era particionado, era separado, tinha divisões. E aí a gente tem um lugar comum a todos, um lugar de acesso comum, um lugar onde os sacrifícios eram feitos, onde o culto era efetivamente realizado ali aquele processo de rituais de sacrifícios e tal. E os animais eram levados ali, os sacerdotes estavam ali mediando aquele processo. E aí, daquele espaço aberto, daquele espaço que era, vamos dizer, ao ar livre, né? Você tinha você via a tenda, né? Ou um lugar específico fechado que representava um lugar mais interior, mais íntimo na adoração a Deus. Aquele lugar, aquele templo era um lugar de culto coletivo e muito representativo. Então, as pessoas que entram ali, de certa forma, representam o povo. O povo entra ali simbolicamente, enquanto aquelas pessoas entram aqueles ambientes, mas há um aspecto didático naquele processo todo para que se entenda que a presença de Deus é algo santo e nós precisamos lidar com isso de forma zelosa. Então, havia lá outros compartimentos, uma parte interna, fechada, e aí tinha um véu e um acesso restrito a um primeiro lugar que era dos sacerdotes, acesso dos sacerdotes, tinham ali elementos simbólicos importantes que precisavam ser continuamente alimentados precisavam ser continuamente cuidados, né? Você tinha um altar de incenso que precisava estar ali sendo renovado, você tinha uma mesa com pães que precisavam ser renovados. Tudo isso tem um sentido, um significado, um simbolismo, mas não é um momento tratarmos sobre isso. E tinha ali um candeeiro, né, e cujas chamas precisavam ser alimentadas, né, o óleo precisava ser recolocado, e, enfim. E aí, depois desse lugar, no fim desse lugar, tinha mais um véu. Esse era um véu muito importante, porque atrás desse véu tinha um compartimento chamado Santíssimo Lugar, Santo dos Santos, né? Esse lugar representava o lugar mais íntimo da presença de Deus, a verdadeira habitação dele. Não há trânsito nesse lugar. Há um acesso muito bem definido, muito restrito. E nesse lugar você tem o elemento principal do culto dos israelitas,
que era a Arca da Aliança. Uma arca que era um objeto que simbolizava e representava a presença de Deus. Era alguma coisa muito profunda. O acesso àquele lugar era muito restrito. Como culto oficial, aquele lugar era acessado uma vez por ano, para que o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, entrasse naquele lugar e oferecesse a Deus orações, clamores, intercessão por ele e por todo o povo. Veja, todo esse lugar de culto está muito fechado, restrito, limitado. Algumas pessoas podem acessar. O povo todo não pode entrar, mas um representante entra. E com muito zelo, com muito cuidado, e o acesso é muito restrito. Mas de repente, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele abre as portas de um novo templo, inaugura um templo novo. Um templo que não feito por mãos humanas. Um templo que é a sua própria vida. E como ele é um conosco agora, como ele representa a gente, ele faz da nossa vida um templo ao Senhor. E aí naquele momento em que ele é morto, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era uma coisa muito milagrosa, miraculosa, fantástica, excepcional, porque aqueles tecidos eram tecidos muito fortes, né? O tecido que formava o véu do templo era um tecido que a gente não pega hoje uma tesourinha e sai cortando. Não, era alguma coisa muito densa. Os tecidos que eram utilizados para preparar, para fazer o tabernáculo de Moisés, eram tecidos muito fortes, eram peles de animais marinhos, alguns falam peles de golfinho, e tinha coisas muito densas ali, sabe? Então, aquele véu era de um tecido forte. E aí, não dá para rasgar dessa forma. E ninguém rasgou de baixo para cima, ninguém começou ali embaixo, não. Veio um poder sobrenatural e rasgou o véu de alto a baixo. Ou seja, está aberto, não tem impedimento, o acesso não está restrito mais. Aquele lugar que era fechado, limitado, restrito, agora está aberto a todos, o acesso de todos. Esse evento mostra que Cristo Jesus abriu o acesso a cada um de nós ao lugar mais íntimo da presença de Deus. Ele abriu o acesso a cada um de nós à conexão mais profunda que se pode ter com o próprio Deus. Ninguém pode se conectar com Deus, ou ninguém precisa se conectar com Deus a favor de cada um de nós. Por quê? Porque ele está acessível. O sangue de Cristo Jesus, olha que parede vermelha aí, nessa semana da Páscoa, o sangue de Cristo Jesus nos garante acesso à presença de Deus, sem restrições. E quanto mais nós permanecemos na presença de Deus, mais somos santificados para permanecermos nela. Bom, o que tem isso a ver com o estudo de hoje? Nós falamos na semana passada sobre cada casa ser uma igreja, cada casa ser um lugar de transformação, um lugar mais propício para salvação, para cura, para edificação em Cristo Jesus. E nesse ambiente onde a igreja está se desenvolvendo, a igreja está crescendo, as pessoas vão encontrando o seu lugar no Senhor, vão descobrindo o seu lugar no Senhor. Todas as pessoas, não algumas pessoas, não aqueles que parecem mais talentosos e mais preparados, não. Todas as pessoas vão encontrando um lugar no reino de Deus, um lugar
no plano de Deus, um lugar no propósito de Deus. Porque na casa nós vamos desenvolvendo nossos dons, nossos talentos, e não há restrição, não há a liderança que existe ali, não é uma liderança para mediar na relação com Deus. A liderança que existe ali não é uma liderança que representa uma posição restrita, não, é ele que fala, é ele que ora, é ele que não. A liderança que existe na célula é uma liderança facilitadora para que as pessoas falem, para que as pessoas se conectem, para que as pessoas entendam, se desenvolvam, sejam curadas, sejam saradas, sejam transformadas, sejam revestidas. A liderança que existe ali é uma liderança facilitadora. Veja, Paulo, ele dá para a gente uma referência do que é o culto cristão. E lá em 1 Coríntios 14, 26, ele dá para a gente um texto muito interessante a esse respeito. Ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, né? Uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha, esse culto do qual Paulo fala, das reuniões que nós devemos ter como igreja, ele se parece mais com o culto, a grande celebração, como a gente chama, no domingo à noite, ou ele se parece mais com a realidade da vida celular, dos encontros de célula? Óbvio que se parece mais com uma célula, porque no culto alguns falam, alguns controlam o que vai acontecer. Normalmente eu estou ali na frente, estou conduzindo, estou falo demais, enquanto eu estou ali naquele processo. Algumas pessoas são chamadas para dar anúncios específicos ou para falar de coisas específicas. Às vezes, quando é uma pessoa diferente de mim que está pregando, eu chamei essa pessoa. Os crentes que estão na igreja, eles não têm acesso a essa programação, eles não interferem, não influenciam nessa programação. Tem Ministério de Louvor que está ensaiado e alguém fez a escala. As pessoas não interferem nessa escala, não dizem quem elas querem ouvir. Não. Alguém está produzindo aquilo ali. No Senhor. Orando, buscando, se deixando usar, mas alguém está produzindo aquilo. Alguém está realizando aquilo ali. Mas nesse culto que Paulo fala, as pessoas, elas realizam juntas. Não tem nem sequer a ideia de alguém que conduz aqui. Obviamente que a condução é alguma coisa que Deus sempre estabelece, mas nesse cenário Paulo nem menciona especificamente a importância de uma condução. Ele fala, olha, quando vocês se reúnem, um tem uma canção, um traz um cântico, o outro traz uma palavra de instrução, ensina pela palavra, prega a palavra. Outro traz uma revelação, algo de Deus. Abre, descortina a nossa percepção da realidade espiritual. Alguém vem com línguas, outro com interpretação. Ou seja, todos estão igualmente participando de um momento em que quem comanda é o Senhor, quem controla é o Senhor. Esse ambiente se parece com a célula, e é por isso que a célula é alguma coisa tão especial que a gente precisa cultivar e investir com muita seriedade, com muito compromisso, para que essa vida esteja acontecendo nesse ambiente facilitador, nesse ambiente de desenvolvimento. O apóstolo Paulo, ele diz
para a gente que o culto é esse lugar de simplicidade, é esse lugar de verdade, é esse lugar de participação, de envolvimento, né? Deus fala através de nós, fala por meio de nós. A igreja não é um lugar onde a gente vai, a gente tem falado sobre isso. Ela não é um prédio. Paulo termina esse texto falando: tudo seja feito para a edificação da igreja. E o que é a edificação da igreja? A edificação da igreja é a construção do templo, do prédio? Não, a igreja não é um prédio. A igreja é mais do que a organização. A igreja é o organismo, a igreja são as pessoas conectadas. Jesus disse lá em Mateus 18:20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está no meio da reunião, Deus não está no meio da estrutura. Deus habita a reunião, não habita a estrutura. Então, nesse lugar onde estão aqueles que usufruem da realidade de que o véu foi rasgado e todos nós temos acesso a Deus, todos são igualmente edificados, moldados, preparados. Recebemos poder de Deus, presença de Deus em nossas vidas, que ativa em nós dons, chamados, ministérios. E o apóstolo Pedro vai confirmar isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, quando ele diz: e vocês também são pedras vivas. Vocês, eu, você, todos nós, com as quais um templo espiritual é edificado. Veja, um templo espiritual é edificado. Você, meu irmão, está fazendo parte da edificação de um corpo espiritual, de um templo espiritual. Você é uma peça nesse templo, você é uma pedra nessa estrutura. Além disso, são sacerdotes santos. Eu e você, todos nós somos sacerdotes santos, sacerdotes separados. Nós todos temos um sacerdócio diante do Senhor, em que a gente faz conexão entre Deus e os homens, em que a gente representa Deus para os homens, em que a gente representa os homens diante de Deus na intercessão, em que a gente tem um lugar diante de Deus a favor dos homens. Quando nós intercedemos por eles, quando nós oramos por pessoas, nós estamos acessando a Deus no exercício de um lugar no qual Ele nos colocou, esse lugar de sacerdócio. Cada um de nós, isso não está restrito aos melhores, não está restrito aos talentosos. Isso é uma realidade de cada um de nós. Cada um de nós é um sacerdote do Deus vivo. Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, se nós considerarmos a célula como essa referência, esse lugar que se aproxima da percepção de igreja do Novo Testamento, do que é a igreja do Novo Testamento, nós entendemos que a célula é um lugar mais propício até do que o grande templo, do que a grande congregação, para que as pessoas sejam edificadas, que as pessoas sejam desenvolvidas em dons e ministérios. Nós concluímos que as casas não são apenas um lugar para a gente nutrir relacionamentos, ter boas amizades. A célula é um lugar de treinamento. Você está indo à célula para ser treinado. Você está indo à célula para ser desenvolvido. Você, enquanto está na célula, está sendo preparado. Olha que coisa interessante. Que percepção que a gente precisa ter com relação à célula. Deus está desafiando você a entrar em novos lugares na experiência com Ele, na relação com Ele, através desse ambiente que é a célula, onde a palavra de Deus é proposta para meditação. Não é proposta para que você apenas ouça, mas para que você exponha, para que você se exponha, para que a luz mostre as áreas que precisam de toque, de graça. E aí, nesse processo, a gente vai se curando, se fortalecendo, se edificando, se desenvolvendo mutuamente uns aos outros. E a gente
cresce para ser uma estrutura que agrada ao Senhor como igreja. Quero desafiar você então, na sua célula, a entender que você está ali sendo treinado. Mesmo você que acha que não tem dom para falar, acha que não tem dom para... Deus vai desenvolver você em alguma área. Então, você está ali para ser treinado. Você está ali para ser desenvolvido, meu querido. Então, creia nisso. Entregue-se a isso. Deseje esse crescimento. Mergulhe nele. Usufrua da sua célula. Aproveite dela ao máximo. Cresça o quanto puder naquilo que Deus tem oferecido a vocês ali naquele lugar. Amém? Que essa palavra dessa semana desperte você, abra o seu entendimento, abra a sua percepção e que você se entregue a esse propósito de ser preparado, desenvolvido no ambiente caloroso da sua célula. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Fica com Deus.